Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Representação Discente do Programa de Pós-Graduação em Educação, História, Política e Sociedade da PUC de São Paulo, o IHPS. Esse vídeo faz parte de uma série de discussões sobre mulheres e produção do conhecimento científico. Eu sou Beatriz Campanharo Dutra e converso com a minha orientadora, a professora Ana Paula Ferreira da Silva. Eu te agradeço novamente por topar conversar conosco, Ana. Bia, eu que agradeço muito o convite para produzirmos essa série, essas discussões sobre as mulheres e a produção do conhecimento científico. Bom, então hoje a discussão é sobre visibilidade ou talvez invisibilidade feminina na ciência. Ana, no final do segundo vídeo, em que nós conversamos sobre a perspectiva da interseccionalidade, eu lancei um questionamento sobre o que as mulheres têm estudado, têm pesquisado. Te perguntei isso porque um estudo publicado em 2017, que foi elaborado pela editora holandesa Elsevier, indica que os papéis destinados a cada gênero na sociedade permanecem no mundo acadêmico. As engenharias, por exemplo, elas são majoritariamente ocupadas por homens. Em contrapartida, as ciências biológicas são ocupadas em sua maioria por mulheres. Entre 2011 e 2015, cerca de 11 mil pesquisas foram elaboradas por mulheres e mais de 27 mil pesquisas foram publicadas por homens nas engenharias. Então, na proporção, isso significa que, do total, mais de 70% são desenvolvidas por homens. Já na medicina, 80 mil pesquisas foram publicadas por mulheres e 64 mil por homens. Isso significa uma proporção de 55% de pesquisas feitas por mulheres. Você acredita que o lugar social que as mulheres ocupam determina os interesses e o objeto de pesquisa delas? Então, Bia, eu particularmente, eu não gosto da ideia de que o lugar social determina alguma coisa. Eu acho que é uma ideia muito engessada, muito forte. Mas a gente não pode negar as construções sociais em que estamos mergulhados, né? Desde o momento em que nascemos, nós somos guiados por caminhos que acabam direcionando as nossas escolhas. E, no fim, elas sequer são efetivamente escolhas. Mas um ponto interessante sobre a pesquisa de Elsevier é perceber como a divisão social do trabalho também se expressa na produção científica. Mas essas diferenciações, elas se dão desde a infância, com os brinquedos, as roupas, os elogios, os exemplos e até as cobranças diferentes entre os meninos e as meninas. Cada uma dessas situações vai diferenciando oportunidades de desenvolvimento e vai determinando o gosto. Gostar mais de construir coisas, de cuidar de pessoas, não é tão natural quanto às vezes nos parece que é. E veja como as relações sociais influenciam o campo científico. A pesquisa que você comentou indica que os estudos na área de ciências exatas são ainda predominantemente masculinos. Ao mesmo tempo, estudar a influência da construção social na consolidação das carreiras profissionais tem interessado mais as mulheres. E aí temos um ponto relevante. A situação de desigualdade de gênero, ela incomoda mais a nós, mulheres, do que a grande maioria dos homens. Mas esse tipo de pesquisa também diz respeito à produção no campo das ciências humanas e sociais, que são campos considerados mais femininos, ou seja, há reprodução e contradições, e essas são inúmeras, né? De todo modo, a contribuição dessas pesquisas é fundamental para que possamos mudar algumas das práticas cotidianas. Na maior parte das vezes, a gente sequer se dá conta de que está restringindo as possibilidades de trajetória das crianças, desde a hora que a gente descobre que um ser humano vai nascer. Mas é exatamente nesse ponto que a situação pode mudar. Pesquisas realizadas por essas mulheres nas ciências humanas e sociais sobre as opressões de gênero afetam vários espaços sociais. Por exemplo, os cursos de formação de professores que passam a questionar as práticas que diferenciam as meninas e os meninos, e isso também afeta a produção dos livros didáticos e dos brinquedos pedagógicos. As alterações também geram alertas na indústria da literatura infantil, dos tipos de brinquedo que começam a ser questionadas pelas panelinhas rosas, ou a capa do jogo de experiência de química que tem a imagem de um menino, e aí vale destacar que são sempre meninos brancos, né? Pela indústria cinematográfica, a própria Disney é um exemplo que vem repensando as princesas e os enredos das suas histórias. Isso tudo gera novas formas de sociabilizar as meninas e os meninos, e traz outros parâmetros de valores nas relações
E isso fortalece também as discussões. E outras discussões, por exemplo, ligadas à raça, ligadas à classe. Então, como nós conversamos no vídeo da semana, no outro vídeo que a gente produziu, que fala sobre a condição de gênero e o quanto ela nos afeta, se isso afeta de modo igual ou não. É um caminho lento, mas pelo menos a gente tem um caminho. Você tocou num ponto interessante, né? Que é sobre as mulheres se interessarem mais em estudar determinados temas, como, por exemplo, o gênero. Nesse mesmo estudo holandês, da Elsevier, há uma comparação entre a produção científica das mulheres em relação aos homens no mundo todo. No Brasil, entre 96 e 2000, 38% dos artigos eram publicados por mulheres. Já entre 2011 e 2015, esse número subiu para 49%. Então, nós podemos concluir que estamos alcançando, de fato, uma igualdade de gênero no campo científico? Como que você enxerga esses dados? Então, como eu dizia há pouco, é lento o processo, mas tem um caminho e certamente esse caminho traz mudanças. Tem um texto que foi escrito pela Fulvia Rosenberg e pela Nina Madsen, que chama Educação Formal, Mulheres e Gênero no Brasil Contemporâneo. Ele foi publicado, se eu não me engano, em 2011, no livro Progresso das Mulheres no Brasil, entre 2003 e 2010. Esse material, elas mostram que desde 2001, o governo brasileiro passou a se preocupar com ações governamentais ligadas ao tema mulheres e gênero na educação. E isso, que era uma preocupação em 2001, tomou corpo a partir de 2003 com uma série de ações políticas. Então, em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres. Em 2004, houve a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, dentro do Ministério da Educação. Ainda em 2004, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, e nessa conferência foi formulado o primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres. Em 2007, 3 anos depois, houve a segunda Conferência Nacional de Política para as Mulheres, e nesse evento foi lançado o Plano de Desenvolvimento de Educação e formulado o segundo Plano Nacional de Política para as Mulheres. Então, veja, todas essas ações do governo são essenciais, mas a gente tem que lembrar também que são resultados de pressão e das ações organizadas pela sociedade em busca de equidade. Portanto, quando assumem a condição de políticas públicas, elas impulsionam de um modo muito forte as condições objetivas para que as mulheres possam ocupar lugares que antes eram majoritariamente masculinos. Em termos concretos, por exemplo, tem um estudo elaborado pelas Nações Unidas em parceria com o IPEA e foi realizado pela pesquisadora Letícia Bartolo, e ela foi estudar o Bolsa Família e as relações de gênero. Nessa pesquisa, ela mostra que o Bolsa Família, por depositar a quantia na conta da mulher, e a gente tem que lembrar que em 2016 o valor médio de depósito era apenas R$ 182. Mas essa condição possibilitou que uma parcela muito grande de mulheres saísse de relacionamentos violentos e pudessem garantir aos seus filhos, e especialmente às filhas, as condições de estudo. Claramente, essas famílias saíram desse ciclo vicioso de miséria, de baixa escolaridade e de violência doméstica. E esse é um exemplo de como as políticas públicas podem efetivamente impulsionar as mulheres. E aí, voltando para a sua questão sobre igualdade de gênero no campo científico, tem inúmeras pesquisas que mostram que a trajetória escolar das mulheres é menos acidentada que a dos homens, ou seja, nós mulheres repetimos menos, evadimos menos, nós temos um desempenho melhor em relação às notas, acessamos mais o ensino superior e a pós-graduação. O grande gargalo sempre foi o acesso e a visibilidade no mercado de trabalho. Então, quando vemos o aumento do percentual de mulheres que publicam artigos crescer na casa de 11% entre os 2 períodos que a pesquisa foi realizada, nós estamos vendo o resultado de uma somatória de fatores, mas especialmente das mulheres conseguirem se consolidar profissionalmente como pesquisadoras. E esse é um ponto interessante sobre a invisibilidade feminina, porque nós produzimos mais artigos, mas será que isso faz com que as autoras se tornem mais visíveis? E aí, Bia, eu vou tomar a liberdade de pedir para você contar um pouquinho sobre o estudo que você e a Letícia realizaram na graduação, porque ali vocês encontraram um dado muito interessante,
embora a pedagogia seja um curso essencialmente feminino e a produção das mulheres nessa área seja mais ampla, apenas o nome de autores, né, de homens, eram lembrados como referência pelos alunos. Isso. No trabalho de conclusão de curso que eu desenvolvi com a Letícia da Farias, nós quantificamos o número de autores e autoras que estão presentes nos planos das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso de pedagogia em duas universidades. A pesquisa surgiu porque só vinha na nossa cabeça o nome de homem. Então, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Vallon, Bourdieu e assim por diante. E, para nossa surpresa, a quantidade de autoras indicadas nas referências bibliográficas desses planos de ensino era maior do que a de autores. Então, na segunda fase da pesquisa, nós aplicamos um questionário com os alunos e alunas do último semestre e constatamos que a memória em relação aos autores era mais frequente com os homens e havia uma escassa presença das mulheres. Ou seja, elas estavam representadas, mas não eram visibilizadas. Mas nós percebemos também que muitas dessas autoras eram consideradas, que não eram consideradas referenciais teóricos, né? Porque as suas obras versavam sobre teorias desses autores. Como você entende, então, essa relação entre representatividade e visibilidade? Então, eu pedi para você contar sobre essa pesquisa, porque ela nos mostra um ponto importante. A representatividade, ela é fundamental para que as pessoas possam reconhecer-se no outro. Então, quantos são os casos de pessoas que são as primeiras a cursarem o ensino superior e tornam-se referência para os outros familiares? Então, ter quem ocupe lugares de poder, prestígio, liderança, capacidade, beleza, em locais de destaque, tem um social, e é o caminho para que os outros semelhantes também consigam. Assim, quando os grupos identitários, eles tomam, né, eles lutam por espaços na mídia, na política, na universidade, nos cursos de pós-graduação, nós temos que respeitar e somar a luta. Pois, como falei há pouco, as políticas públicas de correção ou de redução de desigualdade, elas se efetivam a partir desses movimentos. Mas a visibilidade não é algo que está intrínseco à representatividade. A pesquisa que você e a Letícia fizeram é um grande exemplo disso. As mulheres, elas têm conseguido ocupar profissionalmente os lugares de produção do conhecimento científico, mas as suas pesquisas são pouco reconhecidas como pesquisas de referência, como você bem colocou. O outro ponto que entrava a visibilidade da produção científica das mulheres está na forma como a gente se refere à autoria. Então, quando nós usamos o sobrenome para citar, nós tomamos de modo questionável que todos são homens, e assim nos referimos às mulheres como ele. Frases como o autor disse, ele pesquisou, são muitas vezes usados de modo equivocado, porque a autoria é de uma mulher. E cuidar da linguagem pode parecer uma preocupação menor, mas faz toda a diferença. Quando uma menina, nós duas, Bia, quando éramos crianças, crescemos ouvindo o homem inventou, o homem conquistou, o homem descobriu, o homem produziu, dá o parâmetro de que só os meninos são capazes, de que nós não temos capacidade nenhuma, e que tudo isso não diz respeito às capacidades humanas. Portanto, pensar e cuidar das expressões que a gente usa, né, e principalmente substituir na nossa linguagem a expressão homem por humano, faz muita diferença. Mas a gente tem outros exemplos. Recentemente tem circulado a propaganda da Calvin Klein, feita com a imagem da Jerry Jones, que é uma mulher negra, gorda, trans. Muitos feeds têm mostrado a imagem de uma mulher super magra, alta, branca, de biquíni, que compôs a propaganda da empresa em 2009, em contraposição a essa de 2020. A propaganda atual traz visibilidade, até porque a gente está gravando esse vídeo no mês de junho, que é marcado pela luta LGBTQIA+. Só que a minha questão é a seguinte: qual a representatividade das mulheres trans, das mulheres gordas, das mulheres negras trans, das mulheres negras gordas, das mulheres gordas trans? A representatividade delas é minúscula. E aí, temos que destacar que a visibilidade, ela pode ampliar a discussão e, eventualmente, organizar ações mais poderosas para que a visibilidade se una à representatividade. Pois é.
E nós temos que lembrar que as mulheres assumem e acumulam muitas funções profissionais e familiares. A própria pesquisa da Elsevier destaca a proporção de publicação de mulheres brasileiras ser mais alta do que em outros países mais desenvolvidos, como por exemplo o Japão. Mas isso não significa que a equidade de gênero ela esteja resolvida ou ela seja mais efetiva no Brasil. A dupla e a tripla jornadas fazem com que a abrangência, a dedicação, a possibilidade de circular em grupos de trabalho em outras cidades e até outros países não está disponível para todas. Como nós discutimos no vídeo anterior, que a condição de gênero afeta as mulheres de modo desigual, temos que lembrar que no Brasil a desigualdade social ela também é imensa. E o acesso à carreira científica é restrito a um perfil específico de mulheres, né? Exatamente. E aí, você apresenta um ponto fundamental sobre o cuidado que temos que ter ao analisar os dados. É inegável o quanto é positivo as mulheres conseguirem publicar mais do que antes, ocuparem cargos profissionais de pesquisa, chegar aos cursos de mestrado e doutorado. Mas a gente não deve nunca perder de perspectiva a questão de classe. Veja que dados interessantes, Bia. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD contínua, de 2016, e 2016 foi a última pesquisa disponível, ela indica que apenas 15,3% da população brasileira chegou ao ensino superior. Mas a mesma pesquisa mostra que entre a população com mais de 25 anos de idade, ou seja, aqueles que nasceram antes de 1990, e, portanto, as políticas de universalização da educação básica ainda não tinham se efetivado, entre essas pessoas, ainda temos 11,2% que não recebeu qualquer instrução formal, ou seja, nunca frequentaram a escola. Então, 15% chegou ao ensino superior, quando 11% nunca tinham passado por um banco escolar. Em 2019, o jornal Folha de São Paulo apresentou os dados sobre a pós-graduação no Brasil. Esses dados, eles foram organizados e divulgados pela OCDE, e eles também são estarrecedores. Apenas 0,8% da população brasileira, que tem entre 25 e 64 anos, tem o título de mestrado, 0,8%. No mundo, essa porcentagem gira em torno de 13%. E quando eu falo no mundo, eu não estou restringindo apenas aos países europeus ou a Estados Unidos. Já em relação ao doutorado, quando a pesquisa verifica a população nessa mesma faixa etária, então de 25 a 64 anos, nós temos a média mundial de 1,1% da população, enquanto no Brasil a gente tem apenas 0,2%. Ou seja, somando, temos 1% da população brasileira com mestrado e doutorado. E, portanto, as publicações científicas são produzidas por uma parcela muito minúscula. E aí, Bia, sou eu que quero te convidar para organizarmos um outro vídeo para conversar sobre o que a pandemia tem demonstrado em relação às mulheres pesquisadoras. As publicações delas reduziram durante o período de isolamento, e entender os motivos é interessante para a gente pensar o que significa ser mulher e ser cientista no Brasil. Convite mais do que aceito. Até porque, infelizmente, chegamos ao fim de mais uma discussão. Muito obrigada pela troca e pela disponibilidade. Eu que te agradeço muito, Bia. Tem sido um prazer enorme fazer essas conversas com você. E você que nos assiste, nós te convidamos a comentar, a curtir, compartilhar o canal. Até a próxima.